Olá, meus queridos, muito bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como você já deve ter percebido, eu sou o Matheus Schmaelter e nesse vídeo a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu, um texto super interessante e super importante da obra do nosso dinamarquês preferido, Søren Kierkegaard. Para quem não sabe, a divisão das obras de Kierkegaard ela é, no geral, feita em duas formas. O Kierkegaard mesmo dividia sua obra entre as obras assinadas, as que ele colocava o seu próprio nome, e as obras pseudônimas, que eram assinadas naturalmente por pseudônimos. As obras assinadas, que ele também dizia que era o que ele entregava com a mão direita, enquanto as obras pseudonímicas o que ele entregava com a mão esquerda, são obras compostas basicamente por discursos edificantes. E o que são discursos edificantes são uma espécie de sermão, mas o próprio Kierkegaard dizia que não eram sermões, porque ele não tinha autoridade para escrever sermões, e por isso discursos edificantes. Eles, no geral, têm uma estrutura baseada num texto bíblico e ele reflete a partir daí. Mas difere também de um sermão, não somente pela autoridade ou não de Kierkegaard, mas porque eles são profundamente filosóficos, carregam reflexões profundamente filosóficas. O próprio Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, disse que há muito conteúdo filosófico, há muita importância filosófica nos discursos edificantes de Kierkegaard. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje, ele é um texto de uma obra de 1847, intitulada Discursos Edificantes em Diversos Espíritos, que é composta por 3 partes, e nós temos uma tradução em português com as 2 últimas partes, sendo então a segunda parte da obra original, que é a nossa primeira parte em português, o que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu, e a segunda parte, 7 discursos que compõem o que Kierkegaard intitulou o Evangelho dos Sofrimentos. Do que se trata, então, que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu? É um discurso onde Kierkegaard se baseia num texto que ele gosta bastante, em diversas obras, não só nessa. Ele volta a esse texto. Mais pra frente eu vou fazer alguns vídeos sobre um outro texto importante dele, baseado nessa passagem dos Evangelhos. Mas é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24, que Jesus usa a imagem dos lírios do campo, das flores e das aves do céu para nos ensinar, como ele fazia com parábolas, mas não é o caso do que acontece no Evangelho. Então eu vou ler para vocês o texto que está na obra do Kierkegaard. Esse é o livro. O texto diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo, o que iremos comer, o que iremos beber ou o que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isto. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Eles são direcionados, assim que Kierkegaard encara, ao homem, ao ser humano preocupado e aflito diante da existência. Vocês devem ter percebido, o texto fala sobre estarmos preocupados com a roupa ou com o alimento. Então é um texto que convida o preocupado e o aflito a refletir sobre o cuidado de Deus. E é a esse elemento que o Kierkegaard vai se apegar. Não só, e aqui eu já estou entrando com vocês
na questão própria da interpretação que o Kierkegaard faz desse texto, ele tem alguns elementos como o convite a olhar os lírios no campo e as aves no céu, porque eles ensinam no silêncio. O silêncio é um tema muito importante também na obra de Kierkegaard. Ele pode ser encontrado talvez mais amplamente trabalhado em Temor e Tremor, famosa obra de 1843, e aqui ele aparece novamente como o lugar onde se aprende. O ser humano, ele aprende no silêncio. Então, o convite a ir aos campos e aprender no silêncio do campo, no silêncio. Sabe quando você vai para a natureza e aí só tem o barulho do vento nas árvores e os passarinhos cantando? E é esse tipo de estado de espírito, um estado de solitude e de silêncio. E o Kierkegaard destaca também que o lírio e o pássaro são bons mestres porque eles ensinam no silêncio. E por isso eles são melhores mestres que os seres humanos. No silêncio, o preocupado esquece de si mesmo. E esquecendo de si mesmo, ele aprende por si mesmo algo sobre si mesmo. Por que o silêncio? Por que o lírio e o pássaro? A questão é que quando tem um ser humano por perto, sempre se estabelece uma comparação. Sempre o vitorioso não entende o preocupado. Outro preocupado coloca mais peso sobre o preocupado. Então, esses tipos de diferenças existenciais, quando um não pode se colocar no lugar do outro, faz com que seja necessário o aprendizado no silêncio. E aqui é importante a gente ressaltar o que está em jogo para o Kierkegaard, que é o que vai estar em jogo na obra inteira. É a questão do indivíduo singular, que existe sozinho diante de Deus, na sua singularidade diante do poder que o estabelece, que é a divindade. A gente não pode esquecer que Kierkegaard ele é um filósofo religioso, sim, ele é um pensador cristão, ele está interessado nas categorias cristãs por uma série de fatores. Então, o Kierkegaard traz então o texto bíblico, traz uma reflexão sobre a divindade e ele está pensando nesse indivíduo singular na sua relação consigo, com o mundo e com Deus. Em vez de estar com um ser humano que às vezes pode estar ali em silêncio e ajuda, mas em algum momento pode romper esse silêncio e acabar estragando tudo, e que ainda assim pode colocar um parâmetro de comparação, já já a gente vai falar de comparação, e tirar então, ou nos tornar mais preocupados, porque quando a gente olha para uma outra pessoa e julga que aquela pessoa está melhor do que a gente, isso acontece muito nas redes sociais hoje em dia, a gente acaba ficando mais ansioso, porque na busca por acalentar o nosso coração, superar essa preocupação, a gente acaba ficando mais preocupado quando julga o outro, algo que não pode acontecer na presença dos lírios e dos pássaros. Isso é uma introdução geral que eu queria dar para vocês. Os discursos sobre o que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu são compostos por 3 discursos. E o Kierkegaard vai abordar esses 3 discursos sob o prisma dos 3 estádios que permeiam a sua filosofia: o estágio estético, o estágio ético e o estágio religioso. O primeiro discurso é um discurso sobre a perspectiva ética, e é sobre esse discurso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Esse vídeo é o primeiro vídeo, então, de uma série que nós vamos fazer sobre o que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu, e depois a gente vai continuar com essa temática com outros discursos e assim a gente vai movimentando esse canal. Inclusive, eu queria já aproveitar, se você gosta desse tema, se você gosta de filosofia da religião, filosofia existencial, se você está interessado em saber mais sobre a filosofia desse filósofo e teólogo dinamarquês tão intrigante que é o Søren Kierkegaard, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo e curte esse vídeo, clica aí no joinha e assim vocês vão estar ajudando a gente e eu vou estar ajudando vocês também a aprender mais sobre Kierkegaard e sobre filosofia cristã e sobre filosofia existencial, que é a minha proposta aqui. Nessa primeira parte de o que aprendemos com os lírios do campo e as aves do céu, Kierkegaard tem uma intenção. O que vai permear, o fio condutor desse discurso, desse primeiro discurso, é contentar-se em ser homem. Numa linguagem mais contemporânea nós diríamos contentarmos em sermos seres humanos, contentar-se em ser seres humanos. Kierkegaard então está abordando um problema. O problema de querermos fugir de nós mesmos, o problema de querermos ser mais do que o que somos, né? Ou às vezes nem saber que temos um eu e, portanto, queremos construir uma outra coisa fora de nós mesmos. Isso é um tema bastante trabalhado numa obra também famosa de 1849 chamada Doença para a Morte, que aqui no Brasil a gente conhece como O Desespero Humano. Então ele se preocupa com o contentar-se em ser homem. O discurso é um discurso edificante porque vai nos convidar a refletir
sobre como devemos nos contentar com a nossa própria condição. Então ele convida, no início do discurso, o ser humano a ir ao campo contemplar o lírio. É claro que esse indivíduo poderia ir numa estufa e contemplar uns lírios que são cultivados por um jardineiro. Mas aí perde-se a lição, porque o que o texto bíblico diz é que os lírios que estão no campo não trabalham, não fiam, mas Deus os veste. É Deus que cuida deles. Então, o convite é ir ao silêncio do campo, onde não se pode ver ninguém cuidando das plantas que estão ali, ninguém cuidando dos lírios que crescem ali. E ele nos chama a perceber o cuidado invisível dos lírios. Como que aqueles lírios crescem e mesmo que se olhe bem de perto, não se pode perceber nenhuma imperfeição, dado que quem cuida deles é Deus. Então Deus embeleza o lírio, Deus faz o lírio. O lírio está ali na sua plenitude como está plantado, suficiente em si mesmo. E ele recebe esse cuidado. E Kierkegaard, então, nos convida a refletir sobre esse cuidado que é dado a um lírio selvagem, que não tem nenhuma preocupação em si mesmo e não tem nenhuma outra pessoa que cuide dele. E aí ele conta, então, para nós ensinarmos, porque ele vai dizer, talvez um homem que fale para outro homem, um ser humano que fale para outro ser humano, tem alguma dificuldade de se comunicar ou cause até mais preocupação. Então eu vou convidar, vamos falar do lírio. O lírio vai falar. E o Kierkegaard conta o que eu estou chamando de uma parábola. E a história é que tem um lírio plantado, sozinho. Sozinho, eu digo, sem outros lírios em volta, perto de um pequeno riacho e tem algumas urtigas, algumas outras plantas simples. Ele é suficiente ali. E ele é alegre ali. Mas um dia chega um pássaro. E ele fica impressionado com como aquele pássaro consegue se movimentar de um lugar para o outro, porque o lírio está enraizado na terra. Mas esse pássaro, ele tem uma intenção má. E ele começa a contar para esse lírio que ele não pode ser um lírio de verdade ali, porque ele não conhece os outros lírios, ele não conhece o lírio imperial, que é um lírio muito mais bonito, muito mais imponente. E isso começa a gerar naquele lírio uma preocupação. Ele começa a já achar tedioso estar do lado daquele riacho, a tá vivendo em tédio naquele lugar, ele quer ser mais, ele quer ser o lírio imperial. Ele perde a alegria de ser si mesmo, ele perde a alegria da plenitude que é ele mesmo ser lírio. E então um dia ele faz um trato com o pássaro, e o pássaro vem, então, e cava ao redor do lírio, desenraiza o lírio, pega o lírio no bico e voa com ele para levar ele para os campos. O que acontece é que o lírio começa a morrer no caminho. E esse lírio morre no caminho. E a lição que o Kierkegaard diz é que na comparação de si mesmo com os outros, em querer ser outro diferente de si, o lírio ele entrou em desespero. E o desespero ele tem um enredamento sutil. Quando você quer fugir de si mesmo, o lírio quer deixar de ser ele mesmo, né? E isso é desespero na filosofia kierkegaardiana. Ele é sutil porque o lírio pode pensar, não é como se eu quisesse ser um pássaro. Eu só quero ser um lírio mais bonito, eu só quero ser um lírio, por que não? Né? E nisso ele se desespera. E nisso ele se perde por inteiro, porque ele morre no caminho. Então, na preocupação gerada pela comparação e a preocupação da insuficiência de ser ele mesmo, de achar que ele não é tão bonito quanto Salomão em toda a sua glória, né? Ele acaba esquecendo do cuidado que ele recebia de Deus, abandonando esse cuidado de Deus e se entregando ao pássaro, ou se entregando a um desejo de ser algo diferente do que ele é. E isso é a sua ruína. No segundo momento, logo depois de contar a parábola do lírio, Kierkegaard nos conta a parábola do pássaro. Existe um pássaro selvagem, um pássaro do campo, né, que não é domesticado. E ele vive feliz, ele come todo dia o que é seu, nunca lhe falta nada. Mas ele tem uns amigos que são umas pombas de cativeiro, que vivem numa casa onde tem um criador de pombos que coloca a comida para eles todos os dias. E ali nesse diálogo, os pássaros de cativeiro começam a falar, não, mas nós temos o nosso cuidador aqui, ele coloca pra gente a comida todos os dias, a gente não precisa se preocupar com nada, né? Sempre tem comida. E aí aquele pássaro selvagem que era perfeitamente confiante e tinha o suficiente para si todos os dias, começa a se preocupar em acumular.
É interessante pensar o quão possível aqui Kierkegaard está fazendo uma crítica política, uma crítica social, digamos assim, tanto ao acúmulo, que é característico do capitalismo, mas também às preocupações das revoluções que estão começando a acontecer na Europa. O texto é de 1847, as revoluções na Europa começam em 1848, são marcadas pela publicação do Manifesto Comunista e tudo mais. Em si, aqui o que nós vemos, então, é um pássaro que antes tinha tudo o que precisava a cada dia, porque o texto bíblico nos diz, basta cada dia o seu mal. Ele começa a se preocupar com o dia de amanhã, se preocupar com o futuro, se preocupar com a provisão e começa a calcular como que ele pode acumular. E nessa tentativa de acumular, ele acaba ficando tão cansado que ele acaba não comendo o que ele tinha no dia. Então, ele acaba perdendo aquela satisfação de ter todo dia o que lhe era suficiente para ter, para querer acumular, para não faltar amanhã. E nessa tentativa, então, com essa preocupação com o acúmulo, essa preocupação com o sustento, tentando resolver pelas próprias forças o seu problema, esse pássaro volta àquele lugar onde tem os amigos em cativeiro e ele arma uma estratégia para entrar lá, só para poder ter o que comer e depois sair. Mas no final, o criador daqueles pombos de cativeiro chega e percebe que ele está lá e que ele é um pássaro estranho, e no final ele é preso e depois ele é morto, né? E mais uma vez nós temos a visão do desespero que aparece nesse pássaro, que não é que ele quer ser o criador de pombos, ele só quer ser um pássaro que tem certeza, porque o que está em jogo é a confiança nessa parábola que o Kierkegaard conta do pássaro, né? É a confiança de que basta cada dia o seu mal, de que vai ter o sustento ali, né? E ele também sofre do mesmo problema que os lírios da comparação. Então ele abandona a sua condição, o seu estado que era tranquilo, que não era de fartura no sentido de acúmulo, mas que não faltava nada todos os dias. E na sua preocupação, ele acaba, na comparação que ele faz de si com os outros pássaros, ele acaba querendo criar uma outra situação e acaba se perdendo e acaba morrendo. Tanto o lírio quanto o pássaro morrem porque se preocuparam, porque compararam a si mesmos com outros e acharam que aquela outra situação era melhor. Essa questão da preocupação de se projetar uma outra coisa que o pássaro e o lírio poderiam ser, além daquilo que eles são na sua condição, é o que marca o caráter estético dessa reflexão. O estético em Kierkegaard é aquele que imagina uma situação e nessa situação imaginada ele quer viver nela. Ele não reflete sobre si mesmo, não assume a responsabilidade de ser si mesmo, às vezes ele nem tem consciência de ser um si mesmo, mas ele projeta ser alguma outra pessoa, alguma outra coisa. Ele vive por essa projeção e por isso sua vida se perde. É importante ter em mente que Kierkegaard não está dizendo, não é um determinista, ele não está dizendo que você só tem que estar onde está, não é sobre as circunstâncias exteriores. Ele está falando sobre a interioridade do indivíduo singular, que dentro das suas possibilidades pode tornar-se algo diferente do que ele é hoje, mas não naquilo que há de eterno nele, na sua própria consciência, no seu si mesmo. Você pode deixar de ser um vendedor e se tornar um grande pintor, por exemplo. Como o Cavaleiro da Fé, de Temor e Tremor, que pode ser um capitalista, que pode ser um engenheiro, que pode ser um vendedor de linguiça, mas não pode deixar de ser si mesmo. E esse é o ponto. O ponto de Kierkegaard é sobre o indivíduo singular que tem um si mesmo, que é posto por Deus, que é cultivado por Deus, né? E desse si mesmo, dessa condição existencial, não se pode fugir. E o que o lírio e o pássaro aqui fazem, sob uma perspectiva estética, é projetar uma outra imagem para onde eles querem saltar, fora de si mesmos, fora da sua condição, não por uma resolução interior das suas possibilidades, mas por comparação com outras vidas. Então o que está em jogo é o indivíduo singular, consciente de si enquanto indivíduo singular. Ele mesmo fala no final desse primeiro discurso, é um homem que fala, claro, mas apoiado nos lírios e nos pássaros. A autoridade que é o próprio Cristo que dá aos lírios e aos pássaros, de nos ensinar que ser lírio e ser pássaro, a cada dia, na totalidade que é da sua condição, é o que nós temos que aprender deles. Tem algo interessante nesse discurso que é importante destacar também, que não existe hierarquias, não é como se algumas pessoas... Esse discurso do Kierkegaard, ou esse discurso de Jesus, é para algumas pessoas. Não, o Kierkegaard ele destaca, e lembrando sempre, gente, essa é a interpretação que o Kierkegaard faz do texto, né? E eu estou interpretando o Kierkegaard para vocês. O Kierkegaard, ele nos aponta uma igualdade que existe. Jesus não fala alguns pássaros, alguns lírios. Jesus não fala
um número X de pássaros, um número X de lírios. Não, os lírios e os pássaros marcam uma totalidade. O que ele aponta é que esse discurso é para todos, cabe para todos os indivíduos. Não é para indivíduos especiais. Inclusive, eu faço uma leitura muito particular de que esse pássaro maldoso que convence o lírio de que a vida dele não é suficiente é uma grande crítica aos acadêmicos de sua época, que estão sempre pensando em ir além. O pensamento deve ir além, influenciados por uma certa filosofia hegeliana ou uma certa interpretação da filosofia de Hegel, né? Mas Kierkegaard ele tem um projeto para o indivíduo singular, o indivíduo comum, o indivíduo do dia a dia, aquilo que nós somos na nossa cotidianidade, no ser simples. Então, esse discurso é quase que uma ode a aceitarmos a simplicidade da vida que é a nossa, na confiança do cuidado de Deus. Então, nós temos aqui esse caráter religioso próprio dos discursos edificantes e que nós não podemos fugir da filosofia de Kierkegaard. Nós temos o indivíduo singular, que é o fio condutor de quase toda a obra, de toda a obra e de todo o projeto de Kierkegaard, né? E nós temos o destaque para a necessidade da relação entre o indivíduo singular e Deus, que é o que cuida dos lírios no campo, que é o que cuida dos pássaros no céu, e tanto do seu sustento quanto da sua plenitude em si mesmos. O convite, então, a moral, vamos dizer assim, desse primeiro discurso é contentarmos-nos em sermos nós mesmos. Kierkegaard, então, chama cada indivíduo singular a contentar-se em ser si mesmo, aquele si mesmo que ele é, que não foi ele que criou, mas que é posto por Deus e, portanto, sustentado por Deus nas suas condições. Um alerta aqui é importante. Kierkegaard ele não está pensando politicamente. Alguém bastante influenciado por uma certa filosofia atual, né, por um engajamento político muito forte, pode querer dizer que esse discurso é sobre você, provoca uma certa acomodação na sua situação. Mas Kierkegaard não está pensando em termos políticos. Ele fala de algo que não dá para ser tocado pelo político. É uma interioridade do indivíduo, é uma relação do indivíduo consigo mesmo, com a sua existência interior, não com as suas tarefas políticas. Isso existe numa outra situação, talvez possa se estudar nessa perspectiva a filosofia de Kierkegaard. Há que se estudar porque existe isso, mas nesse momento, quando ele fala do indivíduo singular, ele nos fala de uma interioridade. E é isso que tem que ficar destacado. Nessa interioridade, ele nos chama a contentarmos-nos a sermos nós mesmos, a sermos os seres humanos que somos, dentro da condição que nós temos. E não querer fugir e ser outra coisa. Em outro discurso sobre os lírios do campo e as aves do céu, Kierkegaard vai dizer, o poeta que lê esse texto lê errado, porque ele diz: quem dera eu fosse um lírio, ou quem dera eu fosse um pássaro. Ele projeta ser aquilo que ele não é. Enquanto que a realidade do texto é nos chamar a aprender com os lírios, assim como o lírio é lírio, sermos humanos como sermos humanos, sermos indivíduos como somos indivíduos. É isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo as suas dúvidas, as suas questões, as suas discordâncias, o que vocês gostariam mais de ver aqui no canal. Vamos enriquecer esse canal juntos e fazer desse canal, quem sabe, o maior canal no YouTube de estudo de Kierkegaard. E até breve, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!